mundo onde a gente está sempre sendo bombardeado pelo marketing, pelas promoções, né, pelo frete grátis, pela Black Friday, como é que eu me previno disso? Então, o primeiro ponto é, eu preciso entender que se para mim é importante ir ao cinema, por que eu gasto, por exemplo, rios de dinheiro com um celular novo, com bolsa, ou com videogame, ou com o que quer que seja, que está na moda, né, ou que o vizinho tem, que o colega de trabalho tem, e aí você começa a ir numa linha de status ou de ter aquilo porque está na moda, ou porque o marketing publicitário está te impondo um estilo de vida, e de repente você está sempre dizendo para os seus amigos que você não tem dinheiro para ir no cinema, porque aquilo que você gosta está sendo deixado de lado em função de gastos que não fazem sentido para você. Muitas vezes você está gastando pelos outros e não por você mesmo. Então, saiba o que é importante para você no primeiro momento e foque naquilo, né? Esqueça o que é importante para os outros, esqueça o que é importante para a sociedade. A gente acaba indo muito nessa linha da pessoa ideal, né? Eu achei bem bacana quando a Dove fez uma campanha falando sobre respeitar as individualidades, né? Cada um tem um jeito, você não precisa ser exatamente como todo mundo ou consumir aquele produto que todo mundo consome. Então, acho que o primeiro ponto para a gente se policiar é esse, é saber o que é importante para mim. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei de definir metas e objetivos. Só que, além disso, é importante também eu conseguir monitorar como é que está essa minha saúde financeira, né? Porque a gente é muito movido pelo desejo. E aí eu sempre digo nos meus cursos, né, quando a gente está entrando numa linha de consumo muito inconsciente, ou aquelas pessoas que são vítimas de um consumo mais compulsivo, que muitas vezes isso é até uma doença que precisa ser tratada, né, precisa realmente de uma terapia, de um acompanhamento médico, mas mesmo quando não está nesses níveis, aquela compulsão por comprar para simplesmente satisfazer uma necessidade emocional momentânea, briguei com o chefe, e aí então vou fazer shopping terapia, briguei com o marido ou com a esposa, então eu vou sair com meus amigos ou com minhas amigas e vou gastar dinheiro. Então, esses subterfúgios que o nosso cérebro traz para nós, muitas vezes nos colocam nessa armadilha. E aí, quando você vai fazer aquela organização, que eu falei que é uma das competências que a gente precisa desenvolver, fazer a organização financeira, você começa a colocar isso no papel e você percebe que muitas vezes o que você está gastando vai contra o que você gostaria. Uma vez eu tive uma cliente que eu pedi para ela fazer esse exercício de mapear as despesas dela e ela estava numa situação que ela ia casar. Então, ela, por essa situação de casamento, ela estava economizando, enfim, estava direcionando recursos dela para isso, em contrapartida, ela também estava fazendo um trabalho de saúde física, né, de emagrecer, para estar bacana para o casamento e tal. E aí, quando ela foi ver o quanto ela estava gastando em doce, ela não acreditava. Chocolate, essas guloseimas, ela falou, poxa, eu estou gastando um dinheiro que eu preciso gastar com outras coisas que tem a ver com o objetivo mais importante para mim, que é o casamento, e ainda está indo contra a minha própria meta de estar bem fisicamente, que é o que eu desejo para o meu casamento. Então veja como emocionalmente a gente é levado e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então essa questão do desejo é muito complicado. Então para a gente monitorar e a gente trabalhar isso, eu sempre digo que a gente vai um pouco no caminho da filosofia lá, né, daquelas perguntinhas chaves da filosofia, né, o eu quero, eu posso e eu devo. Então, surgiu aquele desejo forte de comprar algo, a primeira pergunta que você deve fazer é, eu quero isso? Normalmente essa resposta é sim, porque está justamente atrelado a essa questão dos desejos. Só que aí você pergunta, eu posso? Ou seja, eu tenho capacidade financeira de adquirir isso? Eu adquirindo isso não vai me colocar, como disse o João, numa situação de endividamento no cartão de crédito, ou mesmo se não for endividar, vai me apertar a situação, vai fazer com que eu não tenha recurso para poupar e para investir, por exemplo, numa viagem que faz mais sentido para mim. Então, eu posso. E aí, mesmo eu querendo e eventualmente eu podendo, vem a terceira pergunta, eu devo?
Quer dizer, é o momento de eu fazer isso? Será que realmente não tem um momento melhor para eu comprar isso que eu quero agora? Não é simplesmente aquele desejo, aquele impulso momentâneo que está me levando a isso? E aí é um exercício simples que as pessoas fazem, que normalmente dá certo. A pessoa está no shopping e está naquele impulso de comprar algo. Entrou na loja, o vendedor com toda aquela sedução, a música, o ambiente e tal, e aí o vendedor está lá querendo te vender uma série de coisas. Eu posso garantir para vocês, se você sair da loja e pensar o seguinte, olha, legal, se realmente eu preciso disso que eu estou vendo e que o vendedor está me mostrando e que de certa forma eu quero, mas não sei se eu preciso ou se eu devo, vamos fazer o seguinte, eu vou para casa e realmente se eu precisar, se for algo que eu quero e que eu preciso e que efetivamente eu devo fazer, eu volto amanhã e compro. Posso garantir que na maioria das situações você não vai voltar e não vai gastar. Isso já vai ser uma blindagem para você conseguir gerenciar melhor as suas finanças. E existem outras coisas que você pode trabalhar também, né? É importante você sempre fazer um monitoramento de como está a sua saúde financeira. Eu pergunto isso para as pessoas nas minhas palestras: quanto dinheiro já passou na sua mão? Obviamente a ideia aqui não é pensar em número, mas em volume, né? Quanto dinheiro já passou na sua mão? Provavelmente você vai chegar à conclusão que já passou bastante dinheiro na sua mão, desde que você começou sua vida financeira efetivamente até hoje. Passar na sua mão, provavelmente passou bastante dinheiro. Agora, a pergunta que não quer calar é: quanto desse dinheiro que passou pela sua mão efetivamente ainda está com você, ou você está fazendo bom uso dele? Então, monitorar isso, né, trazer isso como um indicador do seu patrimônio líquido, quanto está crescendo o seu patrimônio líquido, é a mesma lógica da empresa, né, os meus ativos e os meus passivos, eu faço lá um balancinho patrimonial, sei o meu patrimônio líquido. Quanto é que é esse seu patrimônio líquido hoje? Você está satisfeito com ele ou está faltando? Ou olhando para o futuro, será que esse seu patrimônio líquido, num crescimento que vem na mesma velocidade que veio até hoje, pensando na tua aposentadoria, ele vai ser suficiente para te sustentar? Então, esse tipo de indicador, você consegue trabalhar e consegue realmente medir se você precisa ou não de uma mudança de rota.